A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou suas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, levante a sua mão e declare: quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Levante a mão e declare: quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, vamos lá. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aplauda Ele com alegria. Só aqueles que Ele já levantou você pela mão do tremedal do lodo, do charco de lodo, e o firmou sobre a rocha firme. Glorifica bem forte o seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Estamos celebrando a visão missionária nesse dia. Adoremos ao Senhor, glorifiquemos o seu nome. Glória a Deus. Quero glorificar a Deus pela vida de você, internauta, que também está conosco acompanhando esta ministração. Hoje temos uma palavra do céu para a vida de todos quantos estão recebendo esta ministração, e ela vem no endereço
de Mateus 24, Mateus capítulo 24, você vai partilhar na sua Bíblia. Você que está com seu celular, participa online, mas eu quero trazer, nesse tempo em que nós temos chamado de um tempo propício para o despertamento espiritual, e por que não dizer o despertamento missionário, a visão do povo que se chama pelo nome do Senhor precisa se abrir muito mais nesses dias do que em outros tempos. Por quê? Porque nós estamos em cumprimento profético. E o tema que nós colocamos aí é que esse tempo em que nós estamos vivendo, ele é chamado pelo Senhor Jesus como o princípio das dores. Mas eu afirmo que esse período chamado princípio das dores, ele está na sua fase final. Então o tema é: estamos na fase final do princípio das dores, que está aí posto para os internautas. Capítulo de número 24 do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. A partir do versículo de número 3, versículos 3 ao versículo de número 14. Aleluia. Está escrito assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então muitos se escandalizarão, trairão e aborrecerão uns aos outros, e surgirão muitos falsos mestres, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Deus. Amados, nós temos nos preocupado nesses dias em trazer a lume revelações que nós chamamos de escatológicas, ou de ensinos doutrinários das últimas coisas, ou seja, ensinos bíblicos a respeito das revelações que estão implícitas na Bíblia a respeito das últimas coisas. Coisas essas que foram apontadas para um tempo e que tem sua organização cronológica para os fatos e acontecimentos relativos a essas coisas. O Senhor Jesus, ele apresenta um escopo de realizações, de fatos que acontecerão na história da humanidade, que nós poderemos distribuí-los em pelo menos 7 períodos. Mas o que nos importa mais
que é o primeiro dos tempos escatológicos, ele chamou de princípio das dores. Todas as vezes que nós encontramos tal expressão na Bíblia, princípio das dores, tem a ver com as dores da parturiente. Hoje é um dia especial no mundo, podemos dizer que no Brasil em especial, que se comemora o dia das mães, das progenitoras, daquelas que deram à luz. As mulheres receberam do Senhor a bênção de salvar-se dando luz. Salvar-se dando luz, porque ela recebeu do Criador, ali no jardim do Éden, tanto quanto o homem recebeu, uma punição. Mas concomitante a essa punição pelo pecado, ela recebeu também a oportunidade de participar do plano de salvação, sendo a mulher a primeira a receber a maldição do pecado, quando for enganada por Lúcifer. Ela também recebeu de Deus a porta de entrada da salvação, quando o Senhor afirmou que por inimizade entre o seu descendente e a descendência da serpente, que é Satanás e toda a sua pleiade de demônios, todas as suas hostes, e que faria que o descendente da mulher pisasse-lhe a cabeça, e tão somente Satanás lhe conseguiria ferir o calcanhar. E está escrito que esse descendente colocaria todos os inimigos debaixo dos seus pés. E assim nós temos a palavra que nos afirma no capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido da mulher, nascido sobre a lei. Então Jesus, ele veio para cumprir aquela profecia, e as mulheres receberam na bênção desse pronunciamento a oportunidade de dar a luz ao Salvador, e também serem progenitoras de profetas, de arautos, de ministros, de homens que revolucionaram a história. E nós temos uma comparação desse fato histórico, ou desses fatos históricos, com o comportamento que tem a mulher quando está para dar luz. Todas as mulheres, quando estão para dar a luz, ela tem um sinal para aquele momento. Ela sente dor. Algumas sentem mais, outras sentem menos, mas o sinal de que a mulher está no momento de dar a luz, ou está se aproximando, são as dores. Existem algumas que levam um dia sentindo dores, outras alguns minutos só, mas não nasce o filho natural. Claro que hoje já existe a forma de se antecipar o parto através de uma cirurgia, de uma cesariana, mas mesmo assim ela não será poupada das dores. Então as dores são os sinais que sinalizam, que antecedem o nascimento do filho. Ou seja, toda alegria é antecedida por um sofrimento. O Senhor Jesus, quando ele faz essa comparação, ele diz que a mulher, quando ela dá a luz, ela se esquece que sentiu dores por haver dado luz a um varão ao mundo. Depois que ela vê a criança, acabou de sofrer, acabou de, quem sabe, falar um monte. Eu vejo as mulheres, relatos, que quando elas estão dando a luz, alguns até xingam o marido, fica com raiva, mas depois que passa aquele momento, ela se alegra quando vê a criança nos seus braços. Então o Senhor Jesus, ele fez essa comparação de que esse período, em relação ao surgimento do Filho do Homem e a saída do seu povo da terra, seria precedida, ou seja, antecedida por um momento que é chamado de princípio das dores. Os seus discípulos estavam com ele quando descera do monte. Jesus, ele sempre esteve no monte, porque era uma forma de ele estar a sós com o Pai. Às vezes nós temos linhas de pessoas que repudiam atitudes de oração assim, ou de um jeito ou de outro, mas a verdade é que Jesus se reservava para orar, e quando ele descia para estar no templo, uma vez que o templo ele era misto para todas as pessoas, tanto judeus
como mulheres, como gentios, existiam os átrios, os lugares para que as pessoas recebessem as suas ministrações, existiam os lugares dos câmbios do templo e tudo mais. Então não tinha a oportunidade de hoje, ainda não havia descido o Espírito Santo para nós adorarmos onde quiséssemos adorar. Mas Jesus, ele descia até o átrio, o parte exterior, onde as pessoas tinham acesso, depois de ele orar, e ali ele pregava a palavra, ali ele ensinava o evangelho, ele falava do evangelho do reino. Então quando Jesus desceu do monte, os discípulos olharam para o templo e declararam: Senhor, que maravilha esse templo, que era o terceiro templo existente na história de Israel, terceiro templo físico imóvel, terceiro templo erguido para não ser movido, porque existia um templo anterior, o primeiro templo, que foi o tabernáculo móvel, feito por Moisés, seguindo o modelo do que foi feito no céu. O templo que foi feito na terra também foi exemplificado no exemplo do templo no céu. A gente chega em Apocalipse e encontra que existe templo no céu, e tudo que foi feito na terra foi feito a partir do modelo do céu. Jesus, ele então, ele surpreende os discípulos, ele até surpreende eles negativamente, quando eles se maravilham com a construção do templo, que era o terceiro templo. Já haviam passado o templo de Salomão, que havia sido demolido depois de mais de 400 anos de construído. Depois do cativeiro voltaram os remanescentes e construíram o segundo templo, que era o templo de Zorobabel, com os profetas Ageu e Zacarias ali dando força e inspirando os construtores para a construção do segundo templo. E aquele templo de Zorobabel passou por uma mudança total, que veio a ser reconhecido como o terceiro templo, o templo de Herodes, embora tivesse ainda alguma coisa remanescente do templo de Zorobabel. Mas aquele templo de Herodes, ele era suntuoso, ele era o templo construído no tempo do poder romano, com o melhor do mármore daquele tempo, com as melhores pedras, tinha muito ouro, tinha tudo de precioso, também muita coisa de precioso. E Jesus diz para os discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos então ficaram atônitos, porque eles tinham em Jesus o Messias, e se ele era o Messias, eles achavam que Jesus já estaria reinando. Uma vez que Jesus era o Messias, ele ia reinar, e se ele ia reinar, ele precisaria do templo, para que o templo fosse o lugar da adoração. Mas como eles ainda não entendiam os tempos e as estações, um dia o próprio Senhor Jesus falou que estava reservado para o Pai, e aqueles que o Pai o quisesse revelar, os tempos e as estações. Os discípulos então que ficaram perturbados, naquele momento não falaram nada, mas chamando Jesus à parte, quando dali saiu da igreja, então disse: Senhor, agora nós queremos que o Senhor nos explique essas coisas. E fizeram 3 perguntas em uma, no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 24 de Mateus, quando eles perguntam ao Senhor 3 coisas em uma. Ele diz: quando serão essas coisas? Ou seja, quando é que o templo vai ser derribado? Segunda pergunta: qual o sinal da tua vinda? Como é que vai ser a sua vinda? Quais são os sinais? Terceira coisa: quais os sinais do fim do mundo? Quando é que o templo vai ser derribado? Quando será a tua vinda? E qual será também o sinal a respeito do final do mundo, ou do fim da existência desse ciclo terreno? Então Jesus começa afirmando para eles o que vale para nós até o versículo de número 13. É uma palavra válida para os discípulos que estão inseridos na igreja, para nós também, só para aqueles que já são salvos, aqueles que confessaram Jesus, ou que confessarão na história o nome do Senhor até que ele volte. Do versículo número 3 até o versículo 13 tem a ver conosco, para que não haja confusão, porque você vai continuar lendo o capítulo 24, possivelmente, e vai encontrar agora também passagens que tratam do que é chamado de período da grande tribulação na terra, a angústia de Jacó, o sofrimento do que foi falado pelo profeta Daniel, a assolação e a desolação que vai acontecer no outro templo que vai ser construído, o quarto templo que vai ser construído pelo anticristo, e que o anticristo vai assentar. E aí Jesus disse: quando vir a desolação acontecer, aquele que vê, lembre-se do que falou o profeta Daniel. Então um templo vai ser construído para isso. Mas o que está aqui em pauta para nós é os 3 assuntos que os discípulos perguntaram:
em relação a os acontecimentos que tem a ver com a destruição do templo, a partir dos versículos de número 15, Jesus vai tratar desse assunto e vai dizer que dentro da geração deles, o templo seria destruído. E o templo foi destruído no ano 70 da nossa era cristã, pelo general Tito de Roma, quando cercou Jerusalém, e ali, só dentro de Jerusalém, matou 500 mil de pessoas, fora os que morreram fugindo. Então, cumpriu-se para eles reivindicar, procurar o ouro que estava no templo, porque foi ateado fogo no templo, o ouro derreteu, e aí eles destruíram pedra por pedra, para tentar cavar o ouro. Por isso que não ficou pedra sobre pedra, porque o ouro derretido, ele desceu pelas frechas ali das pedras, e eles foram cavando pedra por pedra, até tirar o último ouro que existia no templo. Agora, a segunda pergunta dos discípulos, o Senhor começa a tratar para a igreja, quando ele fala sinais da sua vinda. Agora, concomitantemente, a terceira pergunta que vem depois quando sucederão as coisas relativas ao fim da era. Então, o que nos importa é a segunda pergunta que Jesus deu aos discípulos. A resposta está embasada nos versículos de número 4 ao versículo de número 13 do texto em que nós lemos. Então, a primeira colocação que o Senhor Jesus faz tenha o cuidado para que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos cristos virão em meu nome. A história nos apresenta muitos falsos cristos, inclusive nos próprios dias iniciais do evangelho, no primeiro século da era cristã, houve muitos falsos cristos. Levantaram-se vários falsos cristos tentando deturpar o evangelho, a ponto dos apóstolos refutarem várias linhas doutrinárias heréticas, no sentido de que a igreja estivesse livre e de ser enganada por aqueles falsos cristos. Tivemos a corrente dos gnósticos, as correntes dos ebionitas e tantos outros que buscaram confundir a igreja cristã. Então, a primeira coisa que o Senhor ele fala é que nós, enquanto seus filhos, servos e discípulos, temos que ter um cuidado com o engano. O engano de quem? Daqueles que postulam-se como sendo também equivalentes a Jesus. Mas isso não parou na história, porque a história secular, ou mesmo a ideia de todos os caminhos levarem a Deus, dá às outras religiões e aos seus fundadores o status de Cristos também, de alguém que também tem uma mensagem de salvação. Seja no islamismo, seja no budismo, em qualquer outra religião, vai existir uma figura de um fundador, de um personagem que se apresenta como um concorrente do Messias, Jesus de Nazaré. Então, uma vez que não se reconhece Jesus como o único caminho que leva o homem a Deus, então qualquer outro caminho é falso, e é a atuação do espírito do anticristo, ou dos cristos, que são os protótipos do verdadeiro anticristo que há de vir, que também de verdadeiro não tem nada, ele é falso. Mas o que é o oficial, ele é originado, ele é representado nesses protótipos, nesses pequenos falsos cristos que na história aparecem. Então o Senhor Jesus diz: tenha cuidado que ninguém vos engane. Depois ele diz: ouvireis de guerras. As guerras, sempre na história existiram guerras, mas nunca tantas guerras como se deu depois da vinda de Cristo para cá. Principalmente no século passado, nós acumulamos as duas principais guerras mundiais, além de milhares e milhares de outras guerras. Mas existe uma outra categoria de guerra que nós vivemos o tempo todo em razão dessa categoria de guerra, que são chamados de rumores. Os rumores foi qualificado um dos maiores rumores de guerras que ainda até hoje existe, e que durou depois da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, a chamada Guerra Fria. Para aqueles que estudam a história, sabem que quando a Segunda Guerra terminou, ela terminou
com uma composição dos países aliados que compreendeu Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, e França e outros países que já estavam dominados ficaram depois divididos na partilha mundial com essas potências. Por isso, quem mais tem território no mundo é os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia, se vocês prestarem atenção, e um pouquinho a França, mas os 3 países aliados que dominaram. Embora viessem de vertentes diferentes, doutrinárias em relação ao procedimento político, a composição política, um socialista comunista, enquanto que outros capitalistas, mas no interesse da guerra tiveram que se unir. E aí por isso é que nós tivemos essa demanda de um monte de países no mundo que são comunistas e um bocado que são capitalistas. Mas o que acontece? Que depois da Segunda Guerra Mundial existe de lá para cá uma chamada Guerra Fria, que por pouco, em muitos momentos da história, não houve a Terceira Guerra Mundial, pois os países mais fortes que representavam os 2 blocos, os Estados Unidos de um lado e a Rússia do outro, começaram a desenvolver a tecnologia avançada, a ciência avançada bélica, inclusive aí a desenvolver as armas nucleares, de maneira que cada um pudesse se ostentar o seu poder no mundo. E por um triz, em alguns momentos, a gente viu a história querendo mudar o cenário. Mas para que cumprisse a palavra, o Senhor nunca permitiu até agora. De maneira que nós vivemos os rumores de guerra, não só a nível mundial, mas vivemos os rumores de guerra também local. Os rumores de guerra são dos partidos, daquele que tosse de um jeito, que o outro tosse do outro. Então esses rumores que tiram a paz. Dentro de uma cidade, os governos são divididos, aí fica esses rumores instabilizam a paz das pessoas. As famílias não têm paz. Então Jesus falou que isso era próprio como sinal da sua vinda. Nunca houve tanto rumor como hoje. Nós vemos aí agora a China e os Estados Unidos, a China que emergiu, foi um país conquistado e também aliado do socialismo e comunismo, que agora, depois de receber o investimento do capitalismo, ele agora se levanta como um dos gigantes, chamado de gigantes asiáticos, ameaçando o mundo ocidental, porque um país que tem 1,5 bilhão de habitantes pode entrar numa guerra com vantagem sobre qualquer país, e provavelmente será um país que vai colocar milhões de soldados à disposição do anticristo na guerra do Armagedon. Isso é um assunto para o outro momento, mas o que a Bíblia diz é que os rumores de guerra estariam presentes, e aí nós vemos esses países ameaçando fazer boicote econômico. E se um gigante desse faz, um monte de país pequeno começa a passar fome, passar dificuldade, porque não entra. As sanções são estabelecidas para prejudicar aqueles que não aderem à política econômica mundial. Isso é chamado de rumores de guerra. Mas a gente vai passando por cima disso e esquecendo que está na Bíblia, os acontecimentos relativos ao nosso tempo. O Senhor disse também que haveria nesse tempo, que tudo isso seria necessário acontecer, mas que ainda não era o fim, quando ainda tivesse nos rumores. Nós passamos uma fase de rumores mais forte, que foi a fase que nós dissemos aqui da Guerra Fria. Aí ele continua dizendo, ainda está dentro do tempo, porque se levantará nação contra nação. É óbvio, nação contra nação. Isso se trata de povos menores, ou seja, uma nação que não é um reino, mas também reino contra reino. Isso se fala de império. Assim, os Estados Unidos, eles representam não apenas uma nação, mas pode representar um império. O Reino Unido, apesar de a Inglaterra ser um país, mas eles têm uma composição de vários países que estão ligados a eles. Então é um reino. Então existe também aí a briga de reino contra reino. Quando é um reino contra reino? É justamente o comunismo contra o capitalismo, por exemplo, é um reino diferente de outro reino. Isso tudo tem a ver com o que está escrito na palavra de Deus. Mas o Senhor, ele continua dizendo, e vai muito mais além. Ele diz que além de reino contra reino, haveria fome, a intensificação da fome. Já fala-se cientificamente que hoje temos quase a metade da população da terra passando fome já.
já sofre direta e indiretamente a fome. Eu disse algo que é muito fácil de dizer, mas talvez não com essa intensificação. Nós sabemos que o caos que está sendo gerado no mundo pela pandemia tem sido acentuado em alguns lugares por justamente se prevalecer os rumores contrários à ordem comum, o bem comum, e por isso alguns agarram-se de uma forma a essas informações diferente de outros, em outros países, e que no Brasil nós estaríamos passando por um momento muito difícil e que vai de fato passar. Por quê? Porque tem duas coisas que Deus vai tratar nisso aí. Primeiro, eu vejo o lado espiritual. A igreja brasileira, ela é um gigante que está adormecido, e sempre que Deus precisou trazer uma resposta para o mundo, Ele moveu a igreja na história desde do Calvário para cá, para que ela se posicionasse como um agente de evangelização e de avivamento. E os avivamentos nunca aconteceram sem que houvesse uma pressão. E nós estamos diante de uma pressão que primeiro vai posicionar o povo de Deus para clamar, para voltar-se para o Senhor. Porque nominalmente há uma geração muito grande de pessoas que declara como servos, como evangélicos, como crentes ou cristãos, mas que pontualmente não praticam a palavra como precisa ser praticada. Há um esfriamento, há um relaxamento da santidade e da frutificação, e isso vai acontecer, vai mudar a partir justamente desse mover de avivamento, a partir da pressão. Quando o Senhor foi aos céus, Ele deu uma ordem aos discípulos que saíssem de Jerusalém. Está escrito que eles devessem ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Foi uma ordem. Do capítulo de número 24, versículo 49 de Lucas, diz que eles devessem ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Mas depois que eles fossem revestidos de poder, eles deveriam ser testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que aconteceu? Eles começaram a vender suas propriedades e começaram a comer entre eles mesmos ali, e começaram a viver o evangelho, a glória de Deus, Jesus curando, fazendo milagres. Vamos ficar por aqui a gente mesmo, vivendo essa alegria do evangelho. A igreja no Brasil, ela foi crescendo, que ela se tornou rica, poderosa, e os ministérios poderosos, eles pensam em fazer investimento na melhor cadeira acolchoada, no melhor ar-condicionado, na melhor banda, e o percentual investido na obra missionária, que é a missão principal da igreja, ele é tão vergonhoso que dá R$1 e um pouquinho por cada crente do Brasil por ano. Se dividir por mês, isso aí dá menos de 10 centavos por mês, por crente brasileiro investido nas missões transculturais, o que é uma vergonha. Então, com certeza, o retrato cíclico do trabalhar de Deus na história, ele se reproduz, ele vai se repetir. O que acontece? Se lá, quando o povo de Jerusalém recebeu a graça, recebeu os dons, recebeu o derramamento do Espírito Santo, e começou a se acostumar dentro de sua própria terra, recebeu uma perseguição, desencadeando uma atrás da outra. A primeira perseguição expulsou eles logo para a região de Samaria, e ele lá já encontra o evangelista Filipe pregando. Daqui a pouco houve uma segunda perseguição, porque ainda ficou apóstolos. Saíram os discípulos, mas ficaram os apóstolos. Na segunda perseguição, já no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 tem a primeira perseguição, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos tem a segunda perseguição, quando Herodes mata Tiago. Tiago era um dos pilares da igreja, um dos principais apóstolos, dentre os 3 mais importantes. Entre Pedro, Tiago e João estava o governo da igreja. Então mata logo Tiago. Então Pedro e João caem fora também, porque era a ordem do Senhor que eles ficassem só até receberem o poder. Então o Brasil está nessa mira. Primeiro, a igreja precisa passar por um posicionamento de reavivamento. Segundo, porque o Brasil, ele está na mira daqueles que são ligados a tudo aquilo que é de má ordem, para trazer o mal sobre esta nação. Mas não quero me aprofundar sobre as necessidades especificamente do Brasil, a não ser naquilo que tange a igreja. O que está escrito é que haverá fome, e eu disse que haverá
fome intensificando, orando, querendo voltar para Jesus, porque as coisas vão ficar difíceis, porque o governo não vai lhe dar, porque o prefeito não vai lhe dar, porque ninguém vai lhe sustentar, a não ser que do céu venha um socorro para prover a sua necessidade. Segundo, continuando, são 14 sinais que o Senhor mostra aqui. Não falarei de todos, mas parcialmente quero apenas relembrá-los. Fala da peste, pestilência. Nós podemos chamar peste, né, dessas epidemias, e a pandemia, que é numa proporção mundial, o que está acontecendo nesse momento. Pestilências na história, repetindo dentro dos últimos 3, 4 séculos para cá. Assim, houve pestilências que trouxe para a humanidade, quase teve uma pestilência, que é a chamada da peste negra, que quase dizimou a Europa inteira. Parece que de cada 3 ou foi 4 pessoas morreu uma. Imagina só, 1/3 ou foi 1/4 da população morreu com a peste. A gente acha que os índices que estão aparecendo, não, esses índices não são tão grandes. Grande é o movimento que acontece por trás da pandemia. Sim, por quê? Porque existe com possibilidade um desenvolvimento científico de melhorar esses vírus para que sejam usados até como armas biológicas, porque eles fazem isso. À medida que descobre uma determinada doença, o homem é tão mau que ele pega a doença e manipula ela para usar depois numa oportunidade contra o próprio homem. Só que uma hora escapa. É como você guardar o leão no quarto da sua casa, e uma hora vai deixando o leão com fome, uma hora o leão quebra a porta e come quem está primeiro dentro da casa, em vez de comer quem está lá fora. E o que acontece foi isso, e o que tem acontecido no mundo tem sido isso. Existem tantas armas biológicas que podem destruir a humanidade se forem liberadas. Não vamos falar das armas atômicas, mas as pestes estão aí. Mas quem liberou o protótipo dela? O Todo-Poderoso, como uma consequência do pecado do homem, por consequência da maldade do homem. Deus apanha o homem que se diz sábio na sua própria sabedoria. O Senhor diz que haveria terremotos em vários lugares. Quando a Bíblia fala de terremoto, nos dias do Antigo Testamento, um terremoto era uma referência histórica. O Senhor tem aqui uma passagem falando do Armagedon, dizendo como foi no dia do terremoto, nos dias de Uzias, quando houve uma guerra com o faraó Neco. Na história de Israel, lá na Mesopotâmia, para você ter ideia, tem no Antigo Testamento, em 4.000 anos de história, um relato de um terremoto. Agora você tem históricos de terremotos que acontecem simultaneamente. Eu não tenho aqui esse relato, mas são milhares de terremotos que acontecem por ano no nosso tempo. Milhares de terremotos por ano. Só que existem terremotos de maiores magnitudes. Existirão terremotos que dizimarão cidades inteiras. Por exemplo, está se esperando a qualquer hora um terremoto em São Francisco, na Califórnia, que trará aí a morte aí de 30, 40, 50 milhões de pessoas no dia que acontecer esse terremoto, porque está numa fenda geológica, aonde vai acontecer a qualquer hora um terremoto. Está previsto, que as zonas dessas probabilidades estão povoadas, e Jesus disse que haveria terremotos. Nós já vimos isso acontecendo o tempo todo. O Senhor diz que além de terremotos que estariam acontecendo em todos os lugares, está dizendo que em vários lugares, esses sinais todos são, ele diz, apenas o princípio das dores. Se são o princípio das dores, o parto propriamente dito não vai acontecer com a igreja aqui. O princípio das dores tem a ver com o comportamento do mundo, com o comportamento da igreja, mas especialmente tem a ver com Israel, porque Israel é tipificada como uma mulher que está em dores, e nós vimos isso na história e nos dias atuais acontecendo. Hoje a gente está dizendo que está havendo no Brasil algo que nunca foi visto, apesar
de nós passarmos por tantos governos roubadores, corruptos e corruptores, mas nunca houve uma euforia diante de uma pandemia. As pessoas estão brigando mais pela questão política do que pela questão da doença. Por quê? Porque existiu um alinhamento, e eu entendo isso que é espiritual, um alinhamento do governo que aí está em defender Israel. Lembre-se disso, está na palavra de Deus, que Israel, lá no capítulo 14 de Zacarias, que o Senhor faria de Jerusalém, de Israel, uma pedra pesada, que todo aquele que tentar se erguer, se arrebentaria. As nações ficam inimigas, não se colocam, não vai para cima dos Estados Unidos para valer, porque não tem poder para eles. Deus levantou um país como os Estados Unidos para defender Israel, para ele conseguir sobreviver, porque se não tivesse um padrinho que Deus levantasse dessa forma, já tinham destruído, porque 99% das nações da terra odeiam Israel, não querem o bem de Israel. No dia que o governo do anticristo foi implantado, o governo do anticristo vai propor a destruição de Israel, como aconteceu na história. Mas por que Israel? Isso é um assunto para um outro tempo. Mas porque Israel é a nação eleita, primeira chamada para a salvação. Foi de lá que nasceu o Messias. Jesus disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus, Jesus é judeu, e nós teremos eles recebendo Jesus como Messias. Quando eles confessarem Jesus como Messias, eles também entrarão dentro do plano que foi preparado para eles antes de que para nós, que é o plano de salvação eterna. E Davi será rei eternamente sobre eles, e Jesus será rei sobre toda a terra. Quem pode aplaudir o Senhor, glorifique o seu nome e declare que você crê na palavra, e a palavra ela está cumprindo e vai continuar se cumprindo. Então está escrito que é o princípio das dores, ainda não é o fim, porque o fim tem a ver com o fechamento dessa era para a implantação do governo de Cristo, que vai se dar depois que a igreja, o povo escolhido, eleito, sair da terra. Então o Senhor diz que entregar-vos-ão para serem atormentados. Está morrendo crente desde lá da Judéia até hoje. Ficam falando de mortes agora por coronavírus. Uma pandemia mundial, morreu 200 e poucas mil pessoas no mundo inteiro, parece, até agora. Mas já com tudo aumentado que tiver por aí, porque só no Brasil por ano, eu estava vendo um histórico, de todas as doenças morrem 188 mil pessoas. Aliás, em 3 meses, referente ao mesmo período agora da pandemia, no ano passado morreu 188 mil pessoas, muito mais que isso morre no Brasil. E nesse mesmo período de 3 meses, aqui no Brasil, agora com a pandemia, morreu 166. Tem 22 mil pessoas a menos que morreu com a pandemia, mas estão falando da pandemia. Então, na verdade, nós não sabemos o que está por trás, mas que existem outros projetos, que não é apenas apresentar aí a preocupação com os doentes. Existe, morre gente no mundo inteiro o tempo todo, agora principalmente cristão. Morre 150 mil cristãos trucidados pelo Estado Islâmico, pelos hinduístas, nas nações em que não aceitam o Evangelho pregar. Nós estamos num culto de missões. Na Coreia do Norte existe cemitério para cristão. Tem mais de 40 mil cristãos só naquele pequeno país, que nós podemos dizer um país desprezível no mundo, no cenário mundial. Tem mais de 40 mil cristãos presos. Você não vê nenhuma embaixada de nenhum país se preocupando em tirar ninguém de lá. Tem países aí que morrem cristãos, que estão enviados aí, onde impera o mundo árabe, e que ninguém fala disso, de morte de cristãos. Por quê? Porque morrer cristão não é um problema para a humanidade. Agora, se morrer um ativista de qualquer coisa, aí dá um problema mundial todinho. Um defensor da bandeira LGBT, um defensor do meio ambiente, qualquer um ativista de qualquer negócio desse, vai dar problema. Mas os representantes do reino do céu nessa terra não tem valor. Mas um dia esses que não têm valor para o mundo vão assentar nos tronos para julgar o mundo, e então saberão que esse povo tem valor. Esse povo que chama pelo nome do Senhor, esse povo chamado crente.
que agora já está acontecendo um certo mover de Deus. Eu começo a perceber que já está acontecendo um mover. Isso aqui é uma oportunidade também. Por outro lado, Deus está desterrando algumas coisas. Nós vemos aqui também nessa mesma palavra o Senhor falando sobre a presença dos falsos mestres ou falsos profetas. E essa atuação desse caos, que é o sinal da vinda de Cristo, antecedendo a vinda de Cristo, como disse também nos princípios das dores, é uma oportunidade para os legítimos cristãos se posicionarem. Agora tem crente fazendo live, tem gente orando em suas casas. Claro que isso vai melhorar. Os falsos profetas não estão podendo ter, não estou dizendo quem é falso nem quem não é, mas que tem muito, tem. Aqueles que pregam o evangelho por interesse econômico, por outros interesses, como diz a palavra de Deus, eles estão agora desarmados, porque Deus é o dono da sua igreja, é o dono do seu povo. Ele sopra, ele fecha a porta, ele abre, ele manda, empurra para onde ele quer. Então está se levantando uma nova geração que vai aprender a cultuar ao Senhor e servir ao Senhor através das redes sociais, e vai conseguir chegar até os confins da terra. É um movimento do céu também, por outro lado. Mas só vai conseguir perceber isso quem estiver com os ouvidos espirituais abertos, para que se cumpra o que está escrito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 10 diz: muitos se escandalizarão. Você conhece quanta gente fora da presença de Deus porque estão escandalizadas com o que vê, com o que ouve? Os escândalos. O Senhor Jesus disse: é óbvio que vem o escândalo, mas sai daquele por quem vier o escândalo. Melhor lhe fora amarrar a pedra mole no pescoço e se lançar ao fundo do mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Há duas passagens bíblicas que são lembradas: não toqueis nos meus ungidos. Essa é importante. Mas existe uma outra que precisa ser lembrada: não maltrateis os meus ungidos, mas também não façais tropeçar nenhum dos meus pequeninos. Então, os ungidos não podem, que são verdadeiros ungidos, não podem ser tocados. Não os falsos ungidos, mas também os pequeninos, que são legitimamente pequeninos, servos do Senhor, não podem ser escandalizados por causa dos falsos ungidos. Então é necessário entendermos o que a Bíblia está dizendo. Muitos escandalizarão, quando vem à tona, trazem muitos escândalos. Concluindo, diz mais: falei dos falsos profetas que enganarão a muitos. Quantas doutrinas de falsos profetas nós temos por aí? Muitos, que vai batendo de porta em porta, e, enfim, outros que não precisam de porta em porta através de mídias, mas tem. E o versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor, na sua Bíblia, ela abraçou a fé, ela tinha aquela atitude, e ela perdeu. Sabe por quê? Por causa da iniquidade. Viu tanto pecado, viu tanta iniquidade. Ela vai dizer: ai, não vale a pena ser crente mais não. Irmão, esse negócio de congregar também não é interessante. Orar muito não precisa não. Deus não precisa de muita gente ficar gritando para orar muito também não. Não precisa enjoar muito. Não precisa também, esse negócio Deus só quer o coração. Não precisa também ter um padrão de santidade na forma de vestir, na forma de se produzir, na forma... Aí vai mudando. A iniquidade faz o amor esfriar. Então o amor de quase todos esfriará. Por causa do quê? Da intensificação da iniquidade. Iniquidade não é o pecado, não é a transgressão do pecador lá de fora. Iniquidade é um pecado que só quem comete é crente, só quem comete quem é evangélico, só quem é cristão. Iniquidade é o pecado que Jesus repudia por ele aqueles que chegam diante do trono naquele dia de Senhor, Senhor. Não foram crentes, não foram não crentes, foram crentes. Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós pregamos, nós evangelizamos, nós fizemos isso em teu nome. Aí ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticastes iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque iniquidade é um pecado que é praticado conscientemente, tendo conhecimento da palavra. Toda aquela pessoa que conhece a Bíblia e peca dizendo: depois eu peço perdão a Deus,
está em iniquidade. Tem gente que prega o evangelho em iniquidade, pastoreia a igreja em iniquidade, tem gente que canta em iniquidade, tem gente que vive uma falsa fé, está em iniquidade. E por causa da iniquidade, aquele que quer ser crente direito, olha porque está aqui na iniquidade, diz, o cara está na iniquidade, está prosperando, eu também não vou ser crente direito não. Olha para a vida de uma pessoa bagunçada e acha que a prosperidade material ou coisa desse tipo representa a bênção de Deus. Diz, tá bem, eu estou aqui sofrendo, pagando preço, eu também não vou querer mais pagar, me esforçar tanto na obra de Deus não. E aí o amor esfria e você deixa de fazer a obra de Deus, porque você está se espelhando na iniquidade. A gente chega nas redes sociais, o que existe de gente praticando maiores iniquidades. Ele vê a iniquidade e começa a falar coisas absurdas, sem ter um parâmetro. Gente que fala por falar, sem base bíblica. Uma coisa é você ter a estrutura na palavra para ser como um bereano, que está lá na palavra, lá em Atos dos Apóstolos. Aquele que examina conferindo e põe à prova aqueles que se dizem apóstolos não são. Porque tem tanta gente intitulado apóstolo, bispo, pastor, não sei o que, mestre, profeta. E quando você vai para a palavra e colhe a vida, que a Bíblia diz que é pelo fruto. Não se conhece a árvore pela árvore, ou o fruto pela árvore. Conhece a árvore pelo fruto. Você tem que ver o fruto e não a árvore. Se você viu o fruto, você deve saber que aquele fruto tem que ser de uma árvore boa. Agora, se você olhou a árvore, só viu folha e não está vendo fruto, por que você vai valorizar a árvore? A árvore não tem valor sem fruto, ela tem que ter fruto. Então, o que importa não é a beleza da árvore, o tamanho da árvore, não é a frondagem da árvore. Porque houve uma árvore que Jesus procurou fruto nela e não tinha, e estava muito bonita. Ele disse, morra, não vai, a partir de hoje você não vai existir. Árvore sem fruto morre. Então declare, eu quero ser uma árvore sempre com fruto, e que me conheçam, e conheçam o que Deus tem na minha vida, pelo meu fruto, e não pelo que pareço ser. É assim que tem que ser. E eu concluo dizendo que o Senhor Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. O fim de quê? O fim de sua vida. O fim do seu chamado. O fim da sua vida, meu irmão. O fim do seu chamado, da sua existência. Ou da parousia ou do rapto. Se Jesus voltar hoje, você viveu até o fim, está firme até hoje, está na presença. Você não se escandalizou, você não esfriou o amor, não esfriou a fé, não diminuiu a marcha. Então, você perseverou até o fim. O versículo 14, ele é um parêntese, porque muitas pessoas não entendem que ele diz que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí está falando já do evangelho do reino, que é um evangelho só, mas que ele tem várias facetas. O evangelho tem umas 4 facetas. O evangelho é um só: o evangelho do reino, o evangelho da graça, o evangelho eterno, o evangelho da justiça. Porém tem várias facetas. Então, como do reino foi pregado para aqueles que entendiam a linguagem do reino, que são judeus, eles queriam um governo e vão governar, e por isso pregado como o evangelho do reino. E na grande tribulação será pregado como o mesmo evangelho, como o evangelho do reino, porque as nações estarão em confusão e vai ser anunciado o reino de Deus chegando, porque Jesus vai implantar o seu reino. Mas nós vivemos o mesmo evangelho e dizemos que é o evangelho da graça, porque nós somos tirados das trevas, transportados para o reino do Filho do amor do Pai, pela graça. Então nós não estamos inseridos nem na nação de Israel, nem em nenhum outro contexto, mas pela graça fomos alcançados. É o mesmo evangelho, mas o evangelho eterno vai ser anunciado para os povos que não conhecerão o evangelho do reino, nem a forma da graça, nem do reino. Quando os anjos precisarão anunciar, algumas pessoas que vão clamar no período da grande tribulação, eles vão ter lá nos tribais, lá está no meio da mata, os anjos vão pregar para eles. Eles vão ver anjos, anjos pregando, vão ouvir os anjos pregando o evangelho eterno. Temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glória. É o que os anjos vão dizer. E eles vão também reconhecer Jesus quando descer em glória para reinar. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós fomos antecipados no plano de Deus. Fomos eleitos para a salvação. Eleitos antes da fundação do mundo para a salvação. Então quem é eleito precisa legitimar a posse de sua salvação. Se você é eleito num cargo político, público, você é eleito, mas tem que ter a posse. Então nós fomos eleitos nele, mas precisamos legitimar a posse. Existem muitas pessoas eleitas aí perdidas, que elas são eleitas, mas alguém precisa
anunciar a salvação a elas, para que elas tomem posse dessa eleição que aconteceu antes da fundação do mundo. Então levante-se no seu lugar e coloque a mão na sua cabeça e declare: eu sou um eleito na salvação antes da fundação do mundo. Eu fui eleito, e por ser eleito eu posso passar por todas essas circunstâncias e permanecer firme até o fim, porque só será salvo aquele que fica firme até o fim. Pode vir pandemia, pode vir ameaça política, pode vir guerra. Inclusive temos que orar muito pela nossa nação. Nunca houve um tempo que eu estive orando tanto pela nossa nação como o Senhor tem me incitado a orar. Orando pelo presidente, pelos ministros, pelos poderes, porque o nosso Brasil está vivendo uma possibilidade de guerra. O país que nós tanto falamos que era o país da paz, o Brasil está vivendo uma possibilidade de guerra. Se a igreja não orar para Deus quebrar isso, pode acontecer uma guerra. E aí vai intensificar muito mais a necessidade de orar depois. Então é melhor orar agora. Fique de pé, ore comigo. Ore comigo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos na fase final do princípio das dores. Então alegre-se. Se estamos na fase final, Jesus está voltando. Se estamos na fase final, Jesus está voltando. Oh, maragaduque remanduque na fachuda e candaramanai. Só que não tem o nome escrito no livro da vida que não tem essa alegria. Mas quem já tem o penhor do Espírito, que é o selo da promessa da redenção. Você sabe que quando Deus nos salva, Ele coloca o seu Espírito em nós, porque a garantia de que nós somos salvos é ter o Espírito Santo. Pessoas que não têm o Espírito Santo, que não acreditam no Espírito Santo, pastor Sandy, elas perderam a Bíblia, elas se perderam, elas não sabem que quem não tem o Espírito Santo, esse povo que anda dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa, não é uma força que não tem o Espírito Santo, não consegue ser salvo. Por quê? O Espírito Santo está no capítulo de número 5 de 2 aos Coríntios, você só lê depois. Ele é o penhor, ele é o pagamento, a entrada do nosso pagamento, a garantia de que nós somos salvos. Deus nos dá o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo e você todo dia fala com ele, você deve se alegrar, porque se você fala línguas estranhas, se você dá glória a Deus, se você sente o consolo dele, se você sente a presença dele, é sinal de que você está com a sua salvação em dia. Agora tenha medo. Se você já teve a presença de Deus, não tem mais e não sente mais. Oh, aleluia. Se você está caído e não sente mais o Espírito Santo, você precisa orar como Davi: torna a dar-me a alegria da tua salvação e restitui-me o teu Espírito Santo. Oh, arabanagachandafassundaramanavachai. O povo que se chama pelo nome do Senhor precisa ter o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos levar aos ares, a encontrarmos-nos com o Senhor nas nuvens para a reunião e entrarmos na cidade pelas portas. Quem vai nos dar asas para chegarmos até as nuvens ao encontro do Senhor e reunirmos-nos com Ele é o Espírito Santo. Então agora você vai orar na sua casa, onde você está. Reúna a sua família aí, crente. Se você não está sentindo a presença e a alegria de Deus na sua vida a partir de amanhã, entre no jejum comigo. Essa semana é a semana que eu desafio você está entrando comigo. Jejum por santidade, jejum pela presença, jejum pela unção. Se você não se revestir das armaduras de Deus nesse tempo, você poderá fracassar no dia mau. Revista-se e peça ao Senhor: Espírito Santo, vem fazer morada em minha casa, torna a minha casa uma extensão do teu altar, Senhor, e a minha vida um lugar de receber o sacrifício, do Senhor receber o sacrifício aceitável. Coloque a mão no seu coração e apresente a Ele o sacrifício verdadeiro de louvor. É o coração sem mácula, é um espírito compungido, coração quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Vamos orar agora pelos crentes do Brasil, igreja. Vamos orar para que o Senhor desperte a obra missionária no coração da igreja brasileira, que os pastores, os bispos, os apóstolos, os ministérios do Brasil passem a investir em missões, que os crentes do Brasil, quando saírem dessa crise, eles comecem a amar mais as almas
e investir o seu dinheiro na obra missionária. Pai amado, oh, aleluia, glória a Deus.